A filosofia moderna se impunha àquilo que se chamava então a devócio moderna. Isso tinha dado para você. E aí vem essa devócio moderna, que vem Taura, Ruysbrock, os místicos, os irmãos do livre-arbítrio, que era uma seita secreta tremenda, toda baseada nessa doutrina. Depois vou dar uma longa sobre o Eckhart, depois outra sobre o Occam. Mas eles viviam nas turbas. Na Inquisição, o Eckhart testemunhou contra o Occam contra o Eckhart. Durante eles foram condenados em 1329. Condenados. Os dois. Condenação, 1329. Mas eles vão de 1329 até Lutero, nas faculdades, vai haver dois partidos. Tá certo? Os Gaviões da Fiel, são o Eckhart e o Mancha Verde e o Occam. Eles ficam brigando a facadas. Não se dá, porque eram duas teses opostas em tudo. Que foi o Papa, professor, que condenou? João XXII. João XXII. Muito bem. Então, aqui vão nascer várias seitas, não é isso? No século XIV e no século XV. A seita mais importante do Eckhart vai ser os irmãos do Espírito. Eles vão apoiar os cátaros, evidente, porque os cátaros condenam a matéria. Para o Eckhart, a matéria é contra Deus. O catarismo vem aí, tá certo? Tudo bem? A Cabala vai defender a mesma coisa. Mas é anterior, né? Eckhart certamente, não, mas é um pouco antes. Eckhart certamente leu a Cabala. Ou algum rabino ensinou alguma coisa para ele. Isso é absolutamente certo. Certo? O Occam, invariavelmente, as correntes materialistas do século XIV e XV. Correntes que vão defender o materialismo bruto. Tá? Bem, isso aqui vão ficar, então, em choque até Lutero e o Renascimento. Lutero e o Renascimento vão fazer a síntese disso. E essa síntese é a revolução. Então, a síntese disso, a junção, certo? Um circuito histórico juntando o fio do racionalismo contra o fio do irracionalismo são opostos, eles se repugnem. Quando juntam os dois, sai uma labareda, que é uma luz deslumbrante, só que pouco duradoura. Esse ponto de união dialético de ideias absolutamente opostas é que permite uma revolução. Aqui vai ter a primeira revolução. Então, Lutero e Leonardo. Lutero, ele vai juntar o racionalismo de Occam com a mística e a moral de Eckhart. Para Eckhart, tendo indivíduo uma semente divina, a semente divina era impecável. Se eu tenho uma semente divina, nada pode me fazer ser semente divina se tornar pecador. Eu sou Deus. O meu corpo, sendo contra Deus, a matéria, é natural que ele peque. Então pode pecar a vontade do corpo. O que eu tenho que separar minha divindade, minha funkeline, o meu eu, meu dilema divino, da matéria. O meu corpo pode se entregar toda a materialidade, é todo pecado. Se eu tenho consciência que isto não atinge a minha divindade, eu estou livre. É a posição que tem hoje muita gente na igreja. Mas Deus perdoou. Eu posso pecar à vontade, Jesus perdoa. Está claro? Não? Então todo pecado fica maligno. Então uma imoralidade extrema junto com o racionalismo. Quanto mais um homem tem certeza que é divino, mais ele vai condenar o seu corpo material. Agora, ele tem fé firme na sua divindade e pecar na vontade. Crer firme e pecar forte, então. É o lema de Lutero. Crer firme e pecar vontade. Que é a tese da santidade do pecado. Ninguém é mais santo do que o Messias, para acabar. E o Messias é Messias porque ele desce até o fundo dos infernos para libertar a partícula divina de Lúcifer, Samael. Para libertar a partícula divina, ele tem que entender o maior pecado que existe, que é a apostasia. Tem que renegar Deus. O renegar o judaísmo é a santidade da vida.
Então, a santidade do pecado, defendida pela Cabala, vai ser defendida por Eckhart, vai ser defendida pelos irmãos do Espírito, vai ser defendida por Lutero. Quanto mais um homem peca, mais prova que confia no plano de Deus. Isso vem até hoje. Aquele movimento Silon, quando era... Sion. O Sileusense. S-I-I. Aquele... Isso na França. Condenado por Pio X. Isso. Ele tinha esse É modernismo. Por quê? O Sion, ele vai dizer que toda desigualdade é o mal. Então nós teríamos hoje várias escravidões. Primeiro, a escravidão da propriedade, entre ricos e pobres. Segundo, a escravidão religiosa, uma religião verdadeira e outras falsas. No clero, uma escravidão eclesiástica. O clero que manda os leigos têm que obedecer. Tá? Uma escravidão intelectual, entre aqueles que são sábios, diplomáticos e os analfabetos. Uma escravidão de classes, os nobres e os plebeus. Tem que acabar com todas as desigualdades, porque é uma igualdade fundamental absoluta. Ele não chegava a tratar, o fundador do Sion, ele não chegava a tratar dessa questão do ponto de vista teológico, mas ele dava, então, que havia uma igualdade fundamental de todos os seres humanos, que está além das distinções acidentais, de classe, de cultura, de propriedade, de situação eclesiástica, de situação religiosa, tudo tem uma igualdade fundamental. Então havia um denominador comum que tornaria o homem absolutamente bom. Não levando em conta essa igualdade, no fundo é isso. Só que ele não dizia que eu não fundei nada. Mas ele era modernista, então ele vai defender isso. Ele vai defender uma igualdade absoluta. Como também o Eckhart defende isso, uma igualdade plena com a dignidade, por causa dessa partícula divina que tem em todo mundo. Deu para entender? Bem. Lutero, então, defende essa mística e moral eckartiana. Mas ele vai defender a exegese racionalista de Ockham. Todo o estudo da escritura, o estudo da filosofia é racionalista. Toda a mística e toda a moral é eckartiana. Lutero soube fundir no protestantismo esses dois sistemas. E ele produziu a paz do mundo. Ele trouxe a paz do mundo, unindo essas duas correntes opostas. Então foi uma festa, porque os devotos de Eckhart e Ockham apoiaram Lutero totalmente. Em Leonardo vai acontecer a mesma coisa. Em Leonardo, o racionalismo vai dar a ciência do Renascimento. Então Leonardo inventou o parágrafo sem fim, descobriu a corrente sanguínea, ele fez submarinos, fez helicópteros, fez máquinas para irrigar a magia, ele fez um monte de descobertas científicas. Tem descobertas de matemática espetaculares, de física, de química. Ele inventava a química, ele inventava as tintas para os quadros denturados mais. Então era um cientista de primeira, mas era também mágico e racionalista, feiticeiro, querendo invocar os espíritos para entrar numa estátua, fazer a estátua falando. Então, o sucesso de Leonardo é ter juntado ciência e magia, o racionalismo e o racionalismo. Claro? E daí o fascínio que ele causou. Era um Platão vivo, claro? Um fascínio de... Sei que isso não tem, que é um Platão vivo, ele é desenhado como Platão, como Rafael, naquele quadro, os filósofos da escola de Atenas. Então, é esse fulgor, esse curto-circuito que vai produzir o Renascimento. Isto aqui, com um curto-circuito na história, um curto-circuito na física, é momentâneo. Junta dois fios, sai uma faísca enorme e os fios se repetem, se separam. Também, Lutero e Leonardo fizeram a reforma do Renascimento. Produziram um estrondo enorme, um fulgor enorme, mas momentâneo. Lutero se revelou em 1517. Em 1520 e pouco, já teve a separação. Os anabatistas recusaram em Lutero a interpretação racionalista da Bíblia. Então não havia dogmas, não havia mais verdades. Então de Lutero vai vir o anabatismo irracional. Uma divisão que não acaba mais, né? Não acaba mais. Até hoje. Até hoje, porque essa tendência, ou divisa o corpo, divisa o espírito, é fatal no homem. Se a gente sai do reconhecimento que somos criaturas de Deus, que devemos adorar um Deus encarnado,
que harmonizou matéria e espírito, mundo e divindade, nós caímos nisso, não tem jeito. A recusa da encarnação, a recusa da Virgem Maria leva a isso aí. É a recusa do ser como Deus o fez, com matéria e forma. Está claro? Interessante, né, Marcos? Eles também recusam as obras de misericórdia, né, professor? Que são 14, então eles só... Não recusamos misericórdia porque a matéria não presta, não existe bem. Não existe bem. O homem, materialmente, ele é mau, a matéria é má. Então tudo que ele faz de material é ruim. Dá uma esmola, ele dá matéria bruta. Não, então, não são 14? Então tem umas corporais e outras espirituais. O cara recusa todas. Todo, não tudo. Então, é contra a bondade do ser humano. Essa divisão na conduta vai uma divisão decorrente. São contra a metafísica. Hã? São contra a metafísica, é a realidade. São contra a metafísica. Porque isso aqui, o univocismo de Elió, escoto-indígena, vai contra a metafísica. Porque então você não compreende mais o ser. Aquele zinco arruinado e Deus, os dois são ser. Mas se eu igualo aquilo com Deus, é unido com Deus, Deus virou zinco. Você está entendendo? Enferrujado, não sei se. Não vale nada. Ou então Deus não existe. Ou o zinco não existe. Se só existe o ato puro, aquilo não existe. Se só existe o ser, o zinco não existe. Mas se existe o zinco, não há o ser. Está claro? Caiu uma coisa ou outra. Então, quando Lutero excomungou os anabatistas, eles acusaram Lutero de se transformar num papa, porque ele dava a interpretação objetiva da Sagrada Escritura. Ele estava lendo a Bíblia com uma leitura concreta, material. Eles liam com uma leitura espiritual, condenada material. Tá claro? Então diz que Lutero tinha se tornado um novo papa, porque ele definia dogmas. Então aqui vai surgir o protestantismo, o luteranismo da letra. Aqui o luteranismo do espírito, que nem o Vaticano II, a letra do espírito. Interessante, né? Hã? Tá claro? Tá dando para entender? Tentaram, o Vaticano tentou dar o curso circuito, mas os postes caíram antes, né? É? Agora, Até hoje está caído. no Renascimento vai dar uma divisão. Então, o Renascimento tinha uma corrente cientificista, materialista e panteísta. E tinha uma corrente espiritualista e gnóstica.